Bom dia, turma 232 do Colégio Senhor Bom Jesus. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos que estão presentes, bom dia àqueles que vão assistir o vídeo depois, enfim, que seja, né? A gente começa hoje, dia 18 de agosto. Então, hoje a gente vai começar a nossa aula. Eu vou começar dando alguns avisos importantes, tá? O primeiro aviso é que, se vocês ainda não fizeram o trabalho da terceira-feira de Direitos Humanos, né? Que vocês o façam e encaminhem para os professores. Eu não sei se vocês estão trabalhando nesse sentido para realizar o trabalho, para participar da feira, para participar do e-book, enfim. É bem importante que vocês participem, né? Repensem a posição de vocês, porque é um evento bem bacana. Segundo elemento, acabei de ser informado, agora pela manhã, que nós teremos prova. Nós vamos organizar um calendário de provas e vocês vão realizar as provas do primeiro trimestre ainda. Então, fiquem espertos aí, são provas objetivas, com 10 questões, né? E vocês irão participar dessas provas objetivas com 10 questões. Terceiro aviso, eu encaminhei para vocês um arquivo que eu já havia encaminhado no primeiro trimestre, para que vocês fizessem aquele trabalho, respondessem aquelas questões, mas pouquíssima gente me retornou aquele arquivo. Pouquíssima gente mesmo. Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Aqueles que já fizeram esse trabalho, aqueles que já realizaram ele, não tem problema nenhum. Não vão ganhar menos nota ou mais nota aqueles que fizeram e aqueles que não fizeram. Todos vocês vão ter que me encaminhar novamente, mesmo aqueles que já me encaminharam. Então, me encaminhem, porque esse trabalho tá salvo no teu computador. Então, me encaminhem. E outra, acho que são 6 ou 8 questões, eu não sei. Encaminhe novamente as questões feitas com o teu nome, né, direitinho, aí dentro da Iônica. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque aquilo lá também vai valer ponto para o trimestre, certo? Então, nós temos 5 pontos de trabalho, os trabalhos que a gente fez. Então, tem as pessoas que participam da minha aula, as pessoas que, enfim, que entregaram os trabalhos que eu solicitei, e a prova que nós vamos fazer, e vai ser marcada essa prova aí pela supervisão para vocês, né? Nós vamos fazer a prova do primeiro trimestre também. São 10 questões objetivas. Certo? Tem mais um detalhe. Eu recebi um pito, ou seja, uma chamada da direção do colégio, que eu não deixo a minha câmera aberta. Eu disse, olha, eu deixo a minha câmera aberta, que eu tenho que pedir para que vocês abram a câmera. Eu não sei por que vocês não abrem a câmera. Eu vou só dizer, vou dar um relato para vocês aqui de como eu me sinto. Eu me sinto dando aula para ninguém, assim, às vezes, né? Porque às vezes fica o pessoal sem falar nada, não consigo enxergar não consigo enxergar vocês, né? É muito chato para mim. Mas eu respeito vocês aí e tal, mas estão me exigindo que solicitem que vocês abram as suas câmeras, queridos, certo? Então, provavelmente para saber se tem alguém assistindo ou se tem alguém simplesmente que liga, porque provavelmente acontece isso, né? Alguns alunos deixam ligado o computador, sei lá, e vão no banheiro, sei lá, ou ficam no WhatsApp. Eu tô aqui dando a minha aula, né? Eu quero saber se vocês estão entendendo os conteúdos. Eu pergunto para vocês, eu tento fazer com que vocês participem. Aliás, eu adoro quando vocês participam da aula, porque isso eu pelo menos ouço a voz de vocês, a gente consegue trocar alguma informação aqui, certo? Então, eu vou dizer de novo, abram as câmeras de vocês, certo? Me pediram, inclusive, para marcar falta para quem não abrir câmera. Eu acho isso gravíssimo, mas aí então tem que dar falta para todo mundo, né? Porque hoje, por exemplo, não tem ninguém com a câmera aberta, só eu estou presente no caso, né? Então, é isso, pessoal. Sobre os nossos conteúdos, hoje a gente vai, então, começar o primeiro governo da ditadura militar no Brasil. Este governo é o governo... Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Ó, Sim.
Sentiram como eu me sinto? Eu não tenho nenhuma câmera aberta. Ficou um silêncio completo na sala de aula, aqui, depois que eu falei tudo que eu falei. Então, eu não sei se eu estou dando aula mesmo, sabe? É bem ruim, pessoal. É bem chato isso. Então, assim, estar com a câmera aberta é o mínimo, né? Então, vamos lá. Seguindo. Hoje nós vamos trabalhar com o primeiro governo militar, tá? O primeiro governo militar, então, é o governo do senhor Castelo Branco. Eu estou colocando aqui já na tela para vocês o governo Castelo. Aqui. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Então, lembrando que o Castelo Branco ele pertence àquela ala do Exército que tinha um projeto, né? Então, ele é da Sorbonne, né? A ala aquela que pertencia à ESG, a Escola Superior de Guerra. Esse presidente vai ficar no governo de 64 a 67 e ele vai desenvolver um projeto de alinhamento com os Estados Unidos, tá? Então, o que é esse projeto de alinhamento com os Estados Unidos? Se chama PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Esse plano de ação, esse plano econômico do Castelo Branco, é um plano econômico liberal, liberal guaipeca. E por que liberal guaipeca? Porque nós vamos fazer as seguintes medidas, né? Nós vamos ter as seguintes medidas. Vamos ter que conter gastos, conter muitos gastos, para gerar uma poupança, para poder pagar a nossa dívida externa, para buscar financiamentos externos. Então é o seguinte, em última análise, né? É a nossa família hoje, né? O que é a nossa família hoje? A nossa família hoje está numa crise. Que crise é essa? Cara, muitos pais perderam os empregos ou até mesmo estão com o salário reduzido ou não conseguiram ir trabalhar ainda por conta de estar fechado o seu estabelecimento de trabalho, né, por conta da pandemia. Então, o que acontece lá em casa? Pô, lá em casa a gente corta custos, né? Se antes a gente comprava 5, 6 tipos de queijo, né? Agora é um queijo só, é o queijo prato, velho, entendeu? Então, todos os custos extras que nós tínhamos, a gente vai começar a cortar. Isso vai ser o governo brasileiro. Então, este corte de custos, né? Este aumento de imposto, quer dizer, o povo brasileiro vai acabar tendo que pagar o pato, né? Vai ter que pagar justamente através dos impostos a recuperação econômica do país. Então, nós vamos ter aumento de imposto, corte de gastos, nós vamos ter o fim da estabilidade, que é aquela lei que foi criada lá no governo Getúlio Vargas, né? Que depois que o cara trabalhasse 10 anos numa empresa, né, o cara tinha estabilidade. Quer dizer, ele não podia ser demitido depois de 10 anos. Isso na iniciativa privada. O que é iniciativa privada? Eu vou trabalhar numa padaria, né? Eu trabalhei 10 anos na padaria, tá lá o Jairo, não pode mais ser demitido da padaria, né? Então eu comecei como atendente de balcão, aí depois eu fiz um curso de padeiro, passei para padaria, né, lá para dentro, fazendo pão, aí depois eu passei adiante para ser doceiro. Quer dizer, eu fiquei 10 anos na empresa, eu não posso mais ser demitido sem qualquer motivo muito importante. Isso hoje existe só no serviço público, tá? Então, o serviço público existe a tal da estabilidade. Pois é. O que acontece? O fim desse modelo de estabilidade vai ocorrer no governo Castelo Branco, primeiro governo militar, e vai ser implementada uma taxa chamada de FGTS, criação deste fundo. O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, assim, se eu ganho R$1.000 por mês, o meu patrão ele tem que pagar cerca de, acho que é 33% sobre os meus R$1.000. Então, 330 pila ele deposita, né, neste fundo que é na Caixa Federal, certo? Então, quando eu for demitido lá do colégio, do Bom Jesus, eu tenho direito a receber esse fundo, só quando eu for demitido, certo? Então, eu vou lá e retiro esse fundo com correção, com juros e correção. Agora, se eu pedir para sair, eu não tenho direito ao fundo. Por quê? Se eu pedir para sair, é porque eu estou indo para outro emprego. Então, se eu tiver empregado, eu não tenho direito a receber esse fundo. Certo? Ou ainda eu posso usar ele, e ele foi criado para isso mesmo, eu posso usar ele para financiamento da casa própria.
então eu posso usar este fundo de garantia para financiar o meu primeiro imóvel. Aumento salarial, ele colocou que o aumento seria uma vez ao ano, sempre abaixo da inflação. Ou seja, subia o preço da água, né? A água subia e o salário subia, mas não subia ao ponto de que nem a água, né? Quer dizer, a inflação, a água tornava mais cara. Se num mês eu conseguia comprar 10 garrafas d'água, no outro eu ia comprar 9, no outro eu ia comprar 8 e assim por diante. Quer dizer, o salário subia, mas a inflação sempre estava à frente, né? Isso era também uma forma de diminuir a capacidade de consumo das pessoas. Então vejam que este corte de gastos, aumento de tarifas, de impostos, corte de benefícios, como era a estabilidade, aumento salarial uma vez ao ano, sempre abaixo da inflação, restrição de crédito, quer dizer, as pessoas iam no banco e não conseguiam tirar dinheiro, não tinha dinheiro na praça. Isso tudo vai promover uma recessão, um arroxo salarial. O que é isso? O salário não conseguia mais comprar as mesmas coisas. O Brasil começa a encher de desempregados. Muito bem. Então, nós vamos ter, no governo Castelo Branco ainda, o fim da remessa dos lucros para o exterior. O que significa isso? Antes, o João Goulart tinha dito o seguinte: todo o lucro das empresas fica no Brasil. Era uma forma, então, de o Brasil reinvestir este dinheiro que as empresas lucraram no próprio desenvolvimento do Brasil. O Castelo Branco vai dizer que não, os lucros vão para as empresas internacionais. E ele tem um motivo para isso. Por que ele quer mandar o lucro para fora do Brasil? Porque, com isso, né, beneficiando as grandes empresas, ele consegue buscar dinheiro emprestado de novo lá no exterior. E é isso que vai acontecer. O Brasil vai, olha ali, ó, vai renegociar a dívida externa. E renegociando a dívida que ele tem com os países no exterior, com o Banco Mundial, ele pode fazer novos empréstimos. Então, assim, ó, imagine que o Brasil já está encalacrado. Ele vai se encalacrar mais, né? Ele vai buscar mais dinheiro emprestado. Ele vai ficar devendo mais, obviamente. Mas, com esse dinheiro emprestado, ele vai tentar mudar um pouco a gestão, né? Tentar pagar as contas internas, tentar desenvolver alguma coisa aqui no Brasil. É essa a ideia, né? Mas aí, vejam só, o ministro que era das Relações Exteriores do Brasil, larga essa. Olha só o que o cara fala. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E aí, aproveitando que vocês estão todos com as câmeras abertas, eu vou perguntar. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? O que isso significa, queridos? O que vocês podem me dizer sobre esta frase? O que vocês pensam sobre essa frase? Eu vou repetir. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O que isso para vocês representa? Senhor, eu acho que é o seguinte, dá para botar a proporção de capital e o tanto que tu vai reivindicar, tipo, exportar para um outro país, no caso seria para os Estados Unidos, né? Caso Uhum. de importar um produto importante que tem uma grande exportação, e isso vai gerar lucro tanto para poder pagar o empréstimo e para pagar as outras situações que estão acontecendo. Eu acho que seria isso. Uhum. Certo. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi o que tu falou, Jéssica, Senhor, diga. não só a parceria comercial, mas também investimento por parte dos Estados Unidos aqui no Brasil, Uhum. trazendo indústrias, colocando aqui. Bom, a gente pode analisar assim, bem simplesmente, assim, sem entrar em tanta profundidade como vocês estão fazendo, a gente pode dizer o seguinte, que essa frase do nosso ministro, ela é uma frase que está dizendo assim, ó, olha, nós somos amigos de vocês, né? Nós somos parceiros econômicos, né? Então, o que vocês quiserem a gente faz. Muito bem. Eu acho que, primeiramente, é isso. Agora, em termos econômicos e também das relações econômicas, das relações comerciais e também digamos, da, da capacidade de nós sermos independentes, né, da independência econômica, essa frase é meio comprometedora. Vocês não acreditam nisso? Que ela pode comprometer um pouco? Por quê? Nem sempre o que é bom para um é bom para o outro.
a gente não está fazendo aqui, eu não estou aqui fazendo uma análise simplesmente... Porque se nós fizermos uma análise econômica, hoje, por exemplo, a nossa moeda ela vale 5 vezes menos do que a moeda americana. Hoje que o Brasil não é um país que está numa crise econômica. Não é. Né? Não tá o nosso dinheiro não está super desvalorizado. Agora, naquele momento histórico, o Brasil estava devendo para o Banco Mundial, o Brasil estava com uma alta recessão, estava com uma alta inflação, estava com um desemprego muito alto, mais alto do que está agora. Tinha o parque industrial bem menor do que esse. Em termos de desenvolvimento agrário, era baixo, não era ainda tão forte. Então, o Brasil, naquela época, dizer que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, é se colocar submisso às questões econômicas americanas. Né? Aí tem um termo lá que se usava lá no interior, lá em Iraí, onde eu nasci, que é o seguinte: é nós nos acadelarmos, né? Cachorro, nós vamos ser cachorrinho, né? Que é nós nos submetermos ao que quer os Estados Unidos. Isso eu acho que a gente perde um pouco da nossa independência, pois essa era, gurizada, a postura. Deixa eu ver se alguém escreveu para mim aqui. O meu áudio está ruim, Ângelo? Cadê o Ângelo que estava online? Vocês estão achando meu áudio ruim, pessoal? Não, senhor, tá tranquilo. Então devia ser a conexão do Ângelo. Ele saiu, inclusive. Ele caiu, ó, viu? É o problema. Ângelo, tá me ouvindo? Tá ruim? Ângelo Kramer, tá me ouvindo? Mas eu acho que é a tua conexão, porque o pessoal tá me ouvindo bem. De repente pode ser a tua conexão aí, tá? Conseguiu ouvir agora? Não tá conseguindo ouvir. Bom, vamos lá. Então, seguindo adiante aqui, nós vamos ver que nós vamos ter uma euforia, porque com o empréstimo internacional vai entrar dinheiro no Brasil. Veja, a inflação de 92%, 64%, ela começa a cair, ó, porque entrou dinheiro internacional. Agora, não esqueça que esse dinheiro que entra no Brasil, que é o dinheiro de empréstimos internacionais, ele funciona como... Ele é paliativo, né? Porque vai ter um momento que a gente vai ter que pagar essa dívida, né? Então, ele entra... E esse dinheiro que entra, ele já derruba, ó, pela metade, mais da metade, já deixa em 1/3 praticamente a inflação em 65, um ano depois. Aí tem uma leve subida, depois baixa bastante, vai a 24%, 25% de inflação ao ano, né? Inflação anual. Lembrando que hoje a inflação no Brasil chega em torno aí de 12,5%, quer dizer, é pouco, é muito pouco em relação ao que nós tínhamos de inflação naquele momento, né? Que chegava a quase 100%. Então, aqui também o crescimento do produto interno bruto. Ó. Então, o que é o produto do interno bruto? É tudo aquilo que a gente compra, que a gente vende, né, e tudo aquilo que a gente produz de serviço. Né? Então, basicamente o que a gente gera de dinheiro. Né? Então, o dinheiro que a gente compra e vende coisas, a diferença desse dinheiro, o dinheiro que fica aqui no Brasil. Então, o Brasil tinha 2,9% do seu produto interno bruto, aí deu uma baixada e aí começa a aumentar, até chegar a 11,2% do crescimento do produto interno bruto. Isso também não quer dizer muita coisa. E por que não quer dizer muita coisa? Vejam só, hoje o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. O Brasil teve recorde na produção da safra de grãos. Produziu soja pra caramba. E o que mudou na tua vida? O que mudou isso na minha vida? O Brasil está com o PIB, por causa da produção de grãos e da produção de carne, altíssimo. Mas e aí? Respingou na nossa conta alguma coisa? A gente ganhou alguma bufunfa com isso? Na verdade, o produto interno bruto do Brasil aumentou, mas quem ficou com essa grana foram os caras que produzem soja e os caras que produzem carne. Não fomos nós. Então, a distribuição de renda no Brasil, ela é muito desigual. Né? Então, dizer que o produto interno bruto aumentou
não significa dizer que o povo brasileiro está bem, né? Está melhor por causa disso. Pelo contrário, né? Existe aí uma diferença, né, na distribuição da renda, da per capita, ou seja, na renda por pessoa. Então, a renda por pessoa, ela não aumentou muito. Pelo contrário, a gente teve aumento de desemprego no Brasil. A gente está com um grande aumento de desemprego. Enfim, deixa eu ver aqui. Eu não fiz atualização ainda do Zoom. Eu não fiz atualização ainda, Ângelo. Eu não sei o que pode ser. Talvez a gente troque para o Google Meet, tá? Porque daí a Iônica vai fazer o Meet dentro da Iônica. Então, provavelmente essa aula e a próxima ainda é no Zoom e depois a gente vai trocar para o Meet, tá? Acho eu. Vamos lá. Continuando aqui, a gente vai ver que em julho de 64, então, houve a prorrogação do mandato. E aí que eu queria chegar com vocês nisso aqui, pessoal. O que acontece aí? A função do regime militar, eles tinham uma ideia. A ideia era o seguinte: nós vamos assumir o controle do Brasil, nós vamos dar o golpe, e eles fizeram isso, deram um golpe. Nós vamos tirar todo mundo que é nacionalista do poder, que quer desenvolver o Brasil de maneira nacionalista, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos prender todos aqueles que querem que o Brasil seja independente economicamente e vamos alinhar o Brasil com a política norte-americana, com a política liberal americana. Era essa a ideia. E quem é que apoiou isso? Bom, quem apoiou isso foi o senhor o Carlos Lacerda, que apoiou isso da UDN, o PSD apoiou isso, que eram os grandes empresários, a elite da imprensa, né? Os grandes jornais, as grandes revistas, né? Os banqueiros do Brasil, os empresários. Então, todo mundo apoiou o golpe. A grande nata liberal brasileira apoiou o golpe. A própria igreja apoiou o golpe. Muito bem. Só que daí o exército gostou do poder. O exército gostou de ficar no poder. E aí é que mora o problema. Por quê? Ao ponto que eles prorrogaram o mandato presidencial, porque o que pensava assim o Carlos Lacerda, né? Os caras vão assumir, vão tirar esse bando de esquerda do governo aí, né? De comunista, que não tinha nada de comunista, eram nacionalistas, e aí vão devolver para nós e nós vamos governar o Brasil e o Brasil vai seguir adiante. Só que isso não aconteceu. Em 65 teve eleições. Nas eleições, vários estados vão votar em outros candidatos que não eram do Exército. E aí, gente, nós vamos ter o ato institucional número 2. Lembram que os atos institucionais eram uma forma de governar de imposição. Era um ato que o governo militar decidia e tinha que ser cumprido. E o que é o ato número 2? O ato número 2 é a extinção de todos os partidos políticos. Então, pega uma caneta, puxa uma seta e escreve o seguinte, ó. AI2, hífen, bipartidarismo. Só vão ter 2 partidos. Quem é que fez isso? Quem é que criou isso? Um cara chamado Golbery do Couto e Silva. Anote, porque não está aqui no slide isso. Golbery do Couto e Silva. Ele pensou isso por quê? Ora, porque ele vai ter uma ideia de desmobilizar a oposição ao governo. De que maneira? Ele pega todos os partidos que eram contra o governo e coloca no mesmo partido. Então, com isso, ele cria uma animosidade dentro do partido. É como se fosse uma grande sacola de gatos. Obviamente que os gatos vão se arranhar todos, né? Porque tem ideias diferentes. Então, vejam bem, vamos pegar vamos pegar a seguinte situação. Imagine que exista uma oposição no Brasil contra o governo Bolsonaro. Todo mundo sabe que existe uma oposição no Brasil contra o Bolsonaro. Agora, essa oposição, ela pensa igual? Não. Não. Não necessariamente.
não pensa igual. Ela pode ter o mesmo pensamento assim contra algumas atitudes do governo Bolsonaro, mas ela tem as suas nuances, ela tem os seus posicionamentos que são diferentes. Então imaginem que todos esses partidos contra o governo são colocados dentro de um mesmo partido. O que queria o Golbery do Couto e Silva? Ele queria então, a partir disso, criar, né, de maneira rápida um partido que pudesse prevalecer sobre o outro. E ele vai criar a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido do governo, e o MDB, que era essa oposição que vai ficar desarticulada. Só que isso funciona por um tempo. Porque tem um ditado antigo que vocês podem perguntar para o pai, para a mãe de vocês, ele vai responder, que é o seguinte, ó: no andar da carroça é que as melancias vão se acomodando. O que esse dito quer dizer? Que, com o tempo, esses partidos, essa oposição, ela vai tomando um corpo de oposição, né? Ela vai se entendendo. Entenderam? Muito bem, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou repetir o nome. O nome de quem pensou isso aqui é Golbery com Y, do Couto e Silva. Então, olha só, para vocês terem uma ideia. O MDB tinha, né, o PSD, o partido PSD, que era da elite, né, o partido PSD, ele vai 34% para o MDB e 66% ele vai migrar para a Arena, que agora só tem dois partidos, MDB e Arena. O PTB, que era o partido nacionalista, vai 69% para o MDB, que é a oposição ao governo, e 31% vai migrar para o partido do governo, que é a Arena. A UDN, que era pró-militares, né? A UDN era contra o nacionalismo, era liberal, ela vai 91% para a Arena e só 9% ela migra para o MDB, que queria, né, um país mais democrático. Então, nós vamos ter a edição do ato institucional número 3. Então, olha só, o que eu pedi para ti? Tem que anotar, você tem que entender o ato número 1, 2, 3 e 5, tá? Vocês têm que estar com esses atos institucionais na cabeça. 1, 2, 3 e 5. Nós vamos ver agora o número 3. O ato número 3, que foi feito em 66, ele é o ato das eleições indiretas para governador. Vejam só, como o regime militar perdeu muito o Estado para a oposição, ele vai criar, então, este ato institucional que ele mesmo, o regime militar, o governo militar, vai escolher quem vai ser o governador. Então, ele vai indicar prefeitos nas capitais e cidades estratégicas, além de governadores. E o que é uma cidade estratégica? Por exemplo, Porto Alegre é a capital, é uma cidade estratégica, é uma cidade que tem bastante população, que tem indústria. Outra cidade importante no Rio Grande do Sul, Caxias. Outra cidade importante, Rio Grande, que tem o Porto. Outra cidade importante, Santa Maria. Outra cidade importante, Uruguaiana, que é fronteira, é uma cidade grande também. Então, tu tens, olhem bem, a indicação nas maiores cidades do Rio Grande do Sul de interventores do Exército. O que esses caras representam? Eles representam a fidelidade ao governo militar, né? Então, era uma forma do governo militar controlar a oposição ao seu governo. Oposição política, econômica, enfim, né? Então, isso caracterizava que o regime como um regime autoritário, sem dúvida alguma, muito autoritário, sem direitos, sem democracia. E olhem só a que ponto nós chegamos, né? Aqueles caras que se odiavam antes, que eram inimigos políticos, como o Carlos Lacerda, o João Goulart, o Juscelino Kubitschek, que tinham diferentes pensamentos, eles acabam, olha aqui, pessoal, se unindo numa chamada frente ampla. A tentativa de fazer uma frente política contra essa opressão do regime ditatorial do Exército.
essa não vai funcionar, vai ser desarticulada essa frente ampla. Esses caras todos eles vão acabar saindo do Brasil e, por incrível que pareça, né, vocês podem pesquisar, cada um vai morrer da maneira mais bizonha possível, né? Inclusive descobriram há pouco tempo, há poucos anos, há uns 4 anos, que o senhor Juscelino Kubitschek, o senhor JK, ele não morreu por acaso, né? Ele foi morto, que é diferente, né? Então, essa frente ampla, ela vai ser desarticulada e ela vai ser literalmente apagada, né, da história. Aí nós temos, então, a Constituição, e aí eu queria chegar, e a gente vai terminando a nossa aula hoje, né? A Constituição de 1967, que é a Constituição do Regime Militar. Vejam essa charge ao lado aqui, né? Ela, se juntar aqui, essa charge aqui, ela forma aquela suástica, a suástica nazista, né? Então, essa Constituição, ela tinha um caráter muito forte, um caráter o quê? Autoritário, um caráter nazi-fascista. Era uma Constituição que fortalecia o Executivo. O que quer dizer isso? Que só o presidente mandava. Legislativo, judiciário, existiam, sim, mas quem mandava de fato era um cara só, era só o presidente. Isso configura uma autocracia, uma política ditatorial, uma política que é contra a democracia, que não ouve as partes. Emendas constitucionais e cargos a cargo do presidente, quer dizer, o presidente que inventa, se ele queria mudar uma lei, era ele que entregava a tal da emenda para mudar a lei. E todos os AIs, atos institucionais, vão ser incorporados à Constituição, então, de 1967. Certo? Aí nós vamos ter, nessa Constituição, a defesa da pátria contra o perigo comunista. Não esqueçam que nós estamos em pleno regime da Guerra Fria, da bipolaridade no mundo, né? Nós estamos em pleno regime considerado um regime anticomunista, anticominterno. Então, o Brasil está ao lado dos Estados Unidos nesse sentido. Se alinhou, é liberal e também politicamente contra os comunistas. Então, por isso, nós temos a Lei de Segurança Nacional. Certo? No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o governo da linha dura, não mais a Sorbonne. Esse aqui, ó, a linha dura, é o modelo, então, nacionalista no Brasil. Só que como ele leva essa bravata de linha dura, ele vai ter algumas características muito importantes do autoritarismo violento no Brasil. Vão ser anos de extrema repressão e morte no Brasil. Então, não deixem de ler o seu capítulo e não deixem de participar do próximo encontro, que é na terça-feira que vem. Porque daí a gente vai... Não, que é na quinta-feira. Porque daí a gente vai explorar o que a linha dura, quais eram as ideias da linha dura sobre, por exemplo, projeto educacional no Brasil, né? O Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu vou só dar uma palhinha aqui. O Brasil vai ter um projeto educacional, uma reforma na educação, que é a chamada Acordo MAC-USAID, né? MAC-USAID, que é o seguinte: Ministério da Educação e Cultura e Estados Unidos, tá? Que é o Ministério da Educação americano. Onde ele vai incorporar algumas coisas, como, por exemplo, a escola vai ensinar inglês desde o primeiro ano do ensino fundamental. Vão ser excluídos do nosso currículo, 1 ano vai ser excluído. Então, enquanto a Europa tinha 12 anos de estudos gerais, o Brasil vai ter 11 anos de estudos gerais. Mais uma coisa, o Brasil não vai possuir mais aula de história e geografia. Não vai ter mais história e geografia. Não terá mais aula de filosofia. Não teremos mais aula de sociologia, né? E por que isso? Ora, todas essas disciplinas que eu estou falando para vocês, vão existir outras disciplinas, por exemplo, OSPB, Organização Social Brasileira e tal. Vai existir uma disciplina que vai trabalhar geografia e história, que vai ser estudos sociais, e vai ter outra disciplina que vai trabalhar a questão da filosofia, que vai ser a moral e cívica. Então, todas elas eram disciplinas
que, digamos assim, mascaravam o desenvolvimento intelectual, né, do pensamento crítico dos alunos, né? Então, queridos, este momento é um momento muito obscuro da nossa cultura, do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento educacional, principalmente no Brasil, certo? E, sem dúvida alguma, será neste governo Costa e Silva que veremos no nosso próximo encontro o ato institucional que acaba completamente com a democracia, que é o ato institucional número 5, o AI5. Vai ser neste governo que vai ser aprovado, então, este ato. Então, para saber sobre este ato, para saber sobre como vai ser o governo da linha dura, comparando com o governo da Sorbonne, o primeiro governo, eu gostaria que vocês, então, lessem o capítulo e participassem do nosso próximo encontro. Certo? Que é quinta-feira, ou seja, o vulgo depois de amanhã. Não esqueçam, por favor, de participar da nossa terceira-feira de Direitos Humanos. Participem, façam seus desenhos, escrevam suas poesias, escrevam seus textos. Pode ser de dupla, pode ser em trio. Não esqueçam de responder para mim, que eu coloquei na Iônica, o trabalho que eu encaminhei para vocês. Então, me retorne esse trabalho preenchido com o teu nome, a tua turma, porque isso é muito importante para a tua avaliação. E se preparem na próxima aula para abrirem a câmera. Nós tivemos apenas 3 alunos que abriram a câmera aqui na sala, certo? Então, eu gostaria muito que vocês abrissem a câmera de vocês, por favor, no nosso próximo encontro. Vou fazer essa informação para a nossa escola, certo? Um beijo, tenham um bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, Sor. Tchau, Sor. Tchau, Sor. Feito, Sor. Forte abraço. Tchau, se cuida. Feito, aquele abraço.